Bom dia, meus amigos, tudo bem? Hoje, sexta-feira, 11 de junho de 2021, mais uma semana no Congresso Nacional. Essa semana bastante movimentada naquelas casas e a gente vai trazer um pouquinho aqui dos relatos importantes que estão ocorrendo tanto no Senado como na Câmara de Deputados. Então, Daiane, bom dia. Fale para nós aí o que andou acontecendo para aqueles lados lá. Bom dia, presidente. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na segunda-feira, afirmou que a reforma tributária encaminhada pelo Executivo, que trata da criação da contribuição sobre bens e serviços, a CBS, deve ser levada ao plenário após ampla discussão sobre o tema. Ele disse que a proposta não vai ter um tratamento meteórico pela Casa, mas terá um trâmite adequado. Por se tratar de um projeto de lei, a votação do texto é mais rápida, já que pode ser aprovado por maioria simples. O texto institui a CBS com alíquota de 12% em substituição ao Programa de Integração Social, o PIS, e à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, COFINS. Segundo ele, as duas PECs sobre reforma tributária, a 45 e a 110, seguirão pelo Senado e a Câmara dará início à tramitação da parte infraconstitucional do texto. Além da CBS, Lira destacou que há outros temas da reforma que poderão ser discutidos sem o quórum qualificado de PEC, 3/5, como os debates sobre o imposto de renda, a cobrança de lucros e dividendos e as questões que envolvem o passaporte tributário e o imposto digital. Ele informou que terá conversas ainda nesta semana com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, para a definição dos procedimentos da reforma. Reafirmou que o importante é avaliar os textos como são aprovados e não como chegam ao parlamento, e destacou que é preciso não aumentar os impostos, mas também não frustrar a arrecadação do governo. Ele disse o seguinte: alguns setores se preocupam com as alíquotas. Não adianta fazer a reforma ideal. Com uma pressão menor, podemos fazer uma reforma menor. A tese é tirar o peso e fazer a reforma possível, que leva à desburocratização, à simplificação, à segurança jurídica e sem aumento de impostos. Esse é o nosso desafio, disse o presidente da Câmara. E aí, presidente Sérgio, qual a sua visão em relação a esse posicionamento do presidente Arthur Lira? Bom, isso na verdade já é um acordo feito no Congresso, né, nas duas casas, né? Então o Senado fica lá com a discussão das PECs. Quer dizer, na verdade, como se trata nas PECs de tributos, impostos indiretos, tributos indiretos, né? Vou colocar assim, porque também não tem só imposto, tem contribuição também ali, né? E na Câmara ficou-se com os projetos de lei, né? Ou seja, com os projetos que têm uma agilização realmente de trâmite mais rápida, porque não é uma mudança constitucional, né? Não exige isso, né? Na verdade, então, essa divisão que foi o acordo. Só que aí veio uma novidade, né? Novidade em termos, para quem não tem acompanhado, quem nos acompanha aqui no programa já sabe, né? Quem não acompanha as questões dos outros projetos que estão sendo encaminhados nas duas casas. Não é só, a gente precisa colocar de forma muito clara, não é só na Câmara, mas também lá no Senado, né? Sobre imposto de renda, por exemplo, né? Essa intenção de mexer no imposto de renda qual é? Primeiro é mexer com a tabela progressiva, né? E pelos projetos que eu vi, não vi todos, o deputado Miranda eu não vi ainda a dele. Aliás, eu estive com ele semana passada fazendo uma gravação e ele falou: o meu você ainda não leu, leia o meu projeto. E eu quero ler realmente para entender o que ele está propondo ali, né? Mas os que eu li, eles são preocupantes sim, porque traz sim um aumento de carga tributária muito grande, excessivo, eu diria, né?
porque vamos fazer recordar novamente, aqui é importante todo o programa a gente trazer isso aqui à memória das pessoas, né? A nossa tabela progressiva do imposto de renda, ela não é atualizada desde 96, tá? Portanto, fará 25 anos que ela não é alterada. Mas tem aqueles que dizem, não, mas ela foi feita, a última correção foi feita em 2015, no governo Dilma. Realmente, teve uma correçãozinha, vamos lá, correçãozinha, por quê? No diminutivo. Que aquele ano a inflação foi de 10% e a correção que trouxe da tabela foi de 5%. Ou seja, nunca se corrigiu a tabela do imposto de renda, o que é uma tremenda numa injustiça, não é? Uma tremenda numa injustiça com a sociedade, né? Porque tudo aumenta, todo ano tudo aumenta, todo mundo que tem uma vida normal, né? Pessoas físicas e jurídicas entendem o que eu estou falando, né? Que anualmente se corrige o quê? Os nossos contratos, né? Quem tem contrato com escolas, com saúde, enfim, com o que tiver, aluguel, o que for, tem um reajuste anual, é natural isso. O que é esse reajuste? Atualização monetária do valor, não há um aumento de valor, né? É uma atualização para não ser corrida pela inflação. Somente isso. Somente isso. Só que isso não ocorre na tabela. Então, no caso da tabela, é o contrário. Isso no governo não fala, né? Na verdade, existe um aumento anual do imposto de renda pela não correção da tabela. É um aumento indireto. Um aumento indireto. Se houvesse essa correção progressiva, na verdade, milhões de pessoas, milhões de contribuintes, provavelmente não estariam fora do pagamento do imposto de renda, percebe? Estariam naquela tabela de isenção, né? O valor hoje, estimado, inclusive, pela Associação dos Fiscais, é de 5 mil e poucos reais, né? Nossa tabela está em R$ 1.900. E o que se propõe nas propostas que eu andei vendo por aí é um valor em torno de 3 mil e pouco. Quer dizer, mesmo assim, não vamos atingir o que seria o justo. Seria o justo. Importante dizer isso. Okay? Então, começa por aí. Outra coisa, a tabela hoje, as alíquotas, ela começa em 7,5% e termina em 27,5%. Ok? As alíquotas nominais. Muito bem. As propostas que eu andei vendo, todas sem exceção, menos a do Miranda, nosso deputado Miranda, começam em 27,5%. Então, veja bem. Olhem só. Olha a pegadinha, quer dizer, ele não atualizou as tabelas, os projetos que eu tenho visto, não atualizou adequadamente para trazer justiça tributária ao cidadão, né? Não atualizou, e não começa em 7,5%, não, começa em 27,5%. Ok? E vi projetos que a alíquota máxima vai em 35% e tem algumas que vai a 45% de alíquota nominal. Não é efetiva, mas a diferença é pouca, não é muito grande, porque o valor de desconto também não é muito grande, não é muito significativo. Então, é importante a gente trazer isso à reflexão dos senhores que estão nos vendo. Ok? Isso é um detalhezinho. O outro é do quê? Da tributação dos dividendos e dos lucros das empresas, que hoje, desde 96, foi criado esse critério do quê? De se cobrar na própria empresa. Então, ou se substituiu isso. A ideia é o que é hoje? É você, pelos projetos que vi também, você diminuir um pouco dessa tributação na jurídica e jogar a alíquota na física, o que já se praticava antes de 96. Ou seja, vai ter aumento de carga tributária? Sim. A lógica vai ter. Vai ter um estímulo muito grande, inclusive de investidores, né? De quem recebe dividendos. Então, a gente tem que pensar com critério e cuidado. Porque dinheiro, meu pai já dizia, dinheiro natura desaforo. Né? Quem tem dinheiro e liberdade de aonde colocar o seu investimento, aonde colocar o seu dinheiro, talvez não queira ter interesse em colocar, fazendo uma análise mais criteriosa, aqui no país. Ou de aumentar, assim, o crescimento dos seus negócios. Depende, né? Pode ser que ele realmente faça a tirada da verba e mande para fora o dinheiro. Enfim, sei, existe. Ou quem está lá fora e querendo investir, talvez procure um outro país que traga uma situação um pouco mais favorável e coloque dinheiro em outro local. Então, isso são situações que têm que ser analisadas com muito cuidado, com muito critério. Não que não tenha que ser feito, concordo, vamos fazer, porém, vamos analisar criteriosamente isso. Certo? O nosso deputado e presidente da Câmara, o Lira, já está dizendo aqui, de forma muito clara, que não terá audiência, não tem necessidade de audiência. O que eu acho que é um erro, viu, deputado? É um erro. Deveria ter, sim, audiência
se não com toda a sociedade, mas aquelas entidades especializadas em tributação. A nossa, por exemplo, é uma que eu tenho certeza que iria participar com muito bom gosto, um debate mais aberto, para que a gente possa discutir de forma muito mais clara essas questões. Na questão do CBS, do governo federal, só para fechar essa temática, a alíquota nominal realmente é 12%. Quer dizer, hoje, para quem está no imposto não cumulativo, é 9,25%. Quer dizer, para 12% já é um aumento grande. Agora, quem está no cumulativo, que é 3,65 para 12%, o aumento é insuportavelmente grande. Então, a gente precisa pensar, não, mas vai poder compensar os insumos lá no início. Serviço não tem como compensar nada, né? Porque o critério que isso sim deve se pensar e mudar é tirar a palavra insumo, né? A compensação não devia ser insumo, devia ser custos. Custos gerados para a empresa. O que é custo da empresa? Porque custo tem insumo, é um custo também, né? Mas existem outros custos que pesam nas atividades empresariais. Setor de serviço, por exemplo, o maior custo é a folha de pagamento, né? Por exemplo. Então, sobre a folha deveria sim ter um abatimento relativo ao valor da alíquota. Então, é isso que a gente queria conversar com bastante critério, mas também estamos se falando pensando em criar talvez alíquotas diferenciadas, também é um outro critério, mas a gente tem que pensar juntos com a sociedade. Acho que isso que é importante, para a gente também colaborar e tentar criar, realmente, como bem disse o nosso presidente da Câmara, não o ideal, mas o que é melhor, e vamos tentar criar o melhor para a sociedade. Bem, na terça-feira, os líderes partidários defenderam a votação da proposta que acaba com os chamados supersalários antes da reforma administrativa. O projeto dos supersalários já passou pelo Senado e está na Câmara dos Deputados desde 2018. A proposta normatiza as regras para o pagamento das verbas e gratificações que ultrapassem o teto constitucional, que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, hoje fixado em R$ 39,2 mil, salário bruto. Após reunião dos líderes que debateu acordos de procedimento para a tramitação da reforma administrativa na comissão especial, alguns parlamentares afirmaram que há praticamente unanimidade sobre debater o limite do teto remuneratório do serviço público. O líder da minoria, deputado Marcelo Freixo, do PSOL Rio de Janeiro, afirmou que é importante que o colegiado garanta uma ampla representatividade dos parlamentares no debate. Freixo também cobrou que o tema dos supersalários seja discutido e votado de forma rápida. O líder do Novo, o deputado Vinícius Poit, de São Paulo, também disse que é importante votar o fim dos supersalários antes da reforma administrativa. Poit concorda com a necessidade da modernização do Estado brasileiro e cobrou que o governo também participe do debate e defenda a proposta. Mais cedo, após a reunião, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já havia indicado que todos os partidos irão integrar a comissão especial que vai analisar a reforma administrativa. Presidente, comente para nós um pouco qual a sua visão em relação a esse posicionamento de, primeiro, discutir esse projeto de supersalários, para depois entrar no debate da reforma administrativa. Bom, eu acho que uma coisa não invalida a outra. Eu acho que tem que ter um trâmite natural dos dois projetos, né? Porque uma coisa, na verdade, na minha opinião, não invalida a outra. Então, eu acho que é legítima essa proposta, né? Porque se existe um limite, um teto constitucional, está aí o teto, existe, já existe isso. Por que se ultrapassa o teto, na verdade, né? Quer dizer, a questão dos supersalários, né, é uma questão delicada, porque vamos dizer, quem ganha os supersalários, né, são pessoas posicionadas na estrutura administrativa, né, governamental, de melhor posição. Então, é difícil você conseguir. Veja bem, eu acho que tem que tentar fazer, tem que sim tentar aprovar esse projeto de lei, mas não sei se terão sucesso. Por isso que eu acho que não tem que travar, na minha opinião, o andar da reforma administrativa. Porque se você for condicionar, primeiro aprovar isso, depois aprovar a reforma administrativa,
aí paralisa tudo, né? Porque eu acho que isso aqui não é muito simples de se passar, né? Porque aí envolve um jogo político muito forte, né? Então, é difícil, na verdade, eu acho que é legítimo, temos sim que tentar barrar esses supersalários, fazer com que seja compreendida e seja respeitada, né, a questão do teto, do limite de teto, coisa que não ocorre, né? Então, e trazer isso, na verdade, eu acho que o que é importante também para a sociedade é trazer uma divulgação muito mais ampla da votação, né? Não é todo mundo que entra na TV Senado, TV Câmara e tudo mais para acompanhar essas coisas, né? E também a própria TV normal, os canais, às vezes um divulga de uma forma, outro divulga outra, dá uma coisa muito simples. Então, tentar criar um mecanismo, um critério de divulgação plena, né? Trazendo uma propaganda geral, para que todo mundo realmente tenha ciência de como está caminhando essas votações, e quem que está barrando, quem é contra, quem é a favor, até para você que votou aí no seu deputado, no seu senador, fique atento a essas questões e analise, né? Se ele está indo de acordo com do seu pensamento, né? Se ele tiver, ótimo, né? Pode até, se ele tentar uma reeleição, votar ali novamente. Se não tiver, você tem que pensar em mudar de critério, enfim, porque é assim que a gente constrói uma democracia mais saudável, né? Na verdade, essa conscientização do cidadão, né? Que é importante, porque, na verdade, ele é que vai, ao final das contas, dar o direcionamento de como a gente vai compor o Congresso Nacional. Então, tem que acompanhar atentamente, sim, quem você votou, as pessoas que estão votando, em quem você está gostando mais, enfim, tudo isso faz parte do processo democrático. Então, tem que ter transparência, mas muita transparência, né? De uma forma fácil de entendimento e de acesso a essa informação de todo cidadão comum. Acho que é isso. Bem, presidente, o plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei de conversão, PLV 11 de 2021, que estabelece regras para facilitar o acesso ao crédito e minimizar os prejuízos econômicos gerados pela pandemia de Covid-19. A matéria será encaminhada à sanção presidencial. A proposta se originou da medida provisória 1028 de 2021, que está em vigor, tendo sido encaminhada ao Congresso pela Presidência da República com o objetivo de flexibilizar, a princípio até 30 de junho de 2021, a aplicação de normas relativas a contratações e renegociações de operações de crédito, exigindo prestação de contas trimestral obrigatória daquelas envolvendo recursos públicos. O relator, o senador Ângelo Coronel, do PSD Bahia, manteve o texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Na leitura do relatório em plenário, Ângelo Coronel destacou que a principal diferença entre a MP 1028 e a MP 958 de 2020 está em sua abrangência. A medida anterior, cuja vigência foi encerrada em 26 de novembro de 2020, centrava-se exclusivamente nos processos de obtenção de crédito nos bancos públicos. A medida atual busca destravar os mecanismos de concessão de crédito tanto nos bancos públicos quanto nos bancos privados. O relator observou ainda que o texto aprovado em plenário não obriga as instituições a concederem o crédito, nem entra no mérito da análise de crédito, que permanece uma atribuição de cada banco. A primeira providência do PLV 11 de 2021 é a de estender de 30 de junho para 31 de dezembro de 2021 o prazo para dispensar instituições financeiras privadas e públicas da observância de exigências legais regularmente adotadas nos processos de contratação e renegociação de empréstimos. Apesar de ampliar o prazo de validade das medidas, o PLV mantém a obrigatoriedade determinada pela MP 1028 desses estabelecimentos de crédito encaminhar à Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional trimestralmente a relação de operações novas e renegociadas
envolvendo verbas públicas com a indicação de beneficiários, valores e prazos contratuais. Outras inovações foram trazidas pelo PLV 11 de 2021. Uma delas determinou que até 31 de dezembro de 2021, microempresas, empresas de pequeno porte, cooperativas com faturamento anual de até 4,8 milhões de reais e setores mais afetados pela pandemia recebam um tratamento diferenciado na captação de crédito ofertado com recursos públicos. Aposentados e pensionistas também deverão ter acesso a condições facilitadas em empréstimos viabilizados com verbas oficiais até o final do ano. O Poder Executivo deverá baixar a regulamentação para detalhar a assistência a esses segmentos. Por outro lado, o PLV levou em consideração a previsão de aplicação do inciso 3º do artigo 195 da Constituição Federal, que proíbe a empresa em débito com o sistema de seguridade de firmar contrato com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios. A verificação do cumprimento dessa exigência deverá ser feita eletronicamente pela Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Manteve ainda a revogação do inciso 3º do caput do artigo 10 da Lei número 8.870 de 1994 para dispensar a apresentação de certidão negativa de débito por empresas beneficiadas pelo projeto da contratação de empréstimos viabilizados por aplicações em poupança. Por fim, o projeto de lei de conversão acrescentou a revogação do artigo 1463 do Código Civil, que impede o penhor de veículos sem seguro contra furto, avaria, perecimento e danos causados a terceiros no processo de contratação e renegociação de créditos tomados em meio à pandemia de Covid-19. O afastamento da exigência do seguro de veículos penhorados não observa o prazo de 31 de dezembro de 2021, como ocorre nos artigos anteriores do texto a ser encaminhado à sanção presidencial. O texto também não abrange os empréstimos já concedidos com garantia de penhor de veículos contratualmente vinculados às instituições financeiras, que necessitem de seguro contra furto, avaria, perecimento e danos causados a terceiros, inclusive quanto à renovação de seguro, destacou Ângelo Coronel na leitura do relatório. E aí, presidente, comente também sobre esse projeto de lei de conversão derivado da MP 1028 de 2021. Acesso ao crédito realmente é uma pedra no sapato da grande maioria das empresas, né? Porque a dificuldade é gigantesca, né? É gigantesca, né? Então, a própria legislação, ela trata a regulamentação disso, os órgãos reguladores tratam com um critério muito rígido, né? Então, infelizmente, a grande maioria das empresas tem alguma dificuldade, tem algum problema, tem alguma... se fosse ter que tirar uma certidão negativa plena, não ia conseguir. Então, essa é uma realidade da empresa nacional. Então, eu acho que essa flexibilização, ela vem num momento bom, é importante, né? Mas que, de fato, os bancos, as instituições financeiras consigam realmente utilizar essa legislação, se aprovada mesmo, né? Esse repasse, essa flexibilização para as empresas. Tem que chegar lá na ponta, né? Coisa que no ano passado, por exemplo, não aconteceu com muito critério, né? E a culpa também não foi dos bancos, porque tem que cumprir um regulamento que está lá, né? Quem faz o regulamento não é o banco, né? São os órgãos reguladores, né? Banco Central, etc. Tal, né? CVM, dependendo da situação. Enfim, os órgãos reguladores é que fazem a regulamentação desse repasse e o critério para se fazer isso. Então, não sei até onde vai o envolvimento de todos os entes envolvidos nessa operação, mas o fato de se pensar e se querer flexibilizar o crédito, né, para que de fato ele chegue na ponta, até um custeio para as pequenas e microempresas
mais barato, mais acessível, eu acho que é muito salutar, muito saudável, né? Não só nesse momento, né? Acho que isso é uma coisa que poderia vir para ficar, né? Uma forma de estímulo e incentivo a investimentos, né? Pessoas que talvez não tenham uma condição ainda muito mais firme de se fazer um empreendimento, e a pessoa empreendedora, porque isso é uma coisa que vem da pessoa, especialmente, né? Tem pessoas que nasceram para ser empreendedores, tem gente que não, né? Então, mas quem tem esse espírito empreendedor, às vezes nem todos têm condição, né? Tem dinheiro, tem recurso, e numa situação dessa, de facilitador de recursos, né? Pode ser que realmente comece a aumentar mais, né? Quer dizer, florir mais empresas aí no mercado. Isso que é importante, né? Porque empresa no mercado significa emprego e renda, né? Isso que é importante a gente ter essa visão também. O reflexo vem depois. Muito obrigada, presidente, pelas considerações. Obrigada a todos que nos assistem. E próxima semana estaremos no mesmo canal, no mesmo horário, trazendo os principais acontecimentos lá do Congresso Nacional. Até mais. Bom, meus amigos, então, bom fim de semana a todos. Se cuidem ainda, né? Não abaixem a guarda para a Covid, né? Isso que é importante a gente manter essa guarda, né, sempre ativa, independente se você tomou vacina ou não, né? Não relaxe, né? Até porque você deve ter ao lado pessoas que não tomaram, então você não pode se descuidar disso, né? E curtam a família e curtam aí o fim de semana. E até a próxima sexta-feira, o nosso programa, né, Semana no Congresso Nacional. Bom fim de semana a todos e até sexta-feira.